Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo. Nesse primeiro, vamos estar falando sobre as eleições, deste ano, que se realizarão dia 15 de novembro, em que nós vamos eleger os nossos representantes. Mais especificamente, essa eleição nós elegeremos duas pessoas, o prefeito e o vereador. Nesse vídeo, vou tentar passar quais são as funções de cada um e quais são as obrigações de cada um e aonde entra a sociedade nisso tudo. Bom, pessoal, inicialmente, nós temos que entender que são dois poderes distintos. Existe o poder executivo e existe o poder legislativo. O poder executivo, ele é encabeçado pelo prefeito. O prefeito, ele é aquele que administra a administração pública da cidade. Portanto, ele vai ser o líder, ele vai encabeçar uma equipe que fica responsável pela gestão da cidade. Da prefeitura, o prefeito conduz as principais decisões da cidade que lhe influenciam questão de limpeza pública, iluminação, recapeamento, praças, saúde, educação. Então, a gente tem que entender que essas são as obrigações do Poder Executivo Municipal. Na educação, é dever da Prefeitura oferecer creches e oferecer a educação básica, ou então a educação fundamental, que é o nosso pré, que é o do primeiro ao quinto ano, Essa é a obrigação da Prefeitura, oferecer uma educação pública de qualidade. Também é obrigação da prefeitura nos oferecer saúde. Então é a prefeitura que contrata médicos, enfermeiros, que são responsáveis pelas UBSs, Lembrando que aí já faz parte do SUS, Então o SUS faz repasses para a cidade, mas a cidade é responsável pelo pessoal, Pelos servidores que atuam nesses departamentos. Bem como também é ela que é a responsável, por exemplo, pela coleta seletiva. Tá bom? A gente sabe que é uma outra empresa que faz, mas é a prefeitura que tem a administração. Então a prefeitura abre um processo que contrata uma empresa, nós chamamos de licitação, que vai contratar uma empresa que fica responsável de fazer a coleta seletiva na cidade. Mas, não existindo essa empresa, cabe ao Poder Executivo, cabe à prefeitura. Então, gente, aí a gente vê que, na verdade, o prefeito ele tem uma imensa responsabilidade, mas ele é apenas o chefe de uma equipe. Lógico, tem pessoas que vão executar esses serviços na ponta, mas para isso ele precisa estar muito bem assessorado, a começar pelo vice-prefeito. O vice-prefeito, ele faz parte do combo, ele vem junto com o prefeito. Qual que é a missão do vice-prefeito? A Constituição brasileira, infelizmente, ela deixa uma coisa muito vaga. É o quê? Representar o prefeito naquilo que lhe for delegado e substituí-lo em caso de licença, afastamento ou renúncia. Mas, gente, a gente também tem que prestar atenção, porque o vice ele tem que ter um papel importante, porque não é simplesmente substituir o prefeito numa ausência. Significa estar 100% conectado com o prefeito nos interesses e nas necessidades da cidade. Então a gente não pode dar atenção somente para o candidato a prefeito, e sim quem é o seu vice, porque ele faz muita diferença, não pode vir a fazer em alguma eventualidade. E também, gente, é a prefeitura que faz a administração de alguns impostos que eu quero estar falando com vocês, porque é muito importante a gente conhecer esses impostos e a gente saber de onde vem o dinheiro da prefeitura. Porque a gente paga tanto imposto que às vezes a gente acaba até esquecendo da onde que vem, tanto o dinheiro que a prefeitura tem ou então o dinheiro que a prefeitura utiliza para poder estar prestando esses serviços à população. Bom, pessoal, o primeiro imposto que eu acredito que todos nós conheçamos, porque ele vem todo santo ano para nós, é o famoso IPTU, É um imposto que é cobrado todo ano sobre os imóveis. Mas também existem alguns outros, como o ISS, que é o imposto cobrado sobre as prestações de serviço, e também tem o ITBI, que é o imposto que é cobrado sobre transações imobiliárias, ou seja, se você vende a tua casa, você tem que pagar imposto para a prefeitura por você estar vendendo a tua casa.
e você ainda paga IPTU, e ainda tem as taxas de licenciamento. Então, essa é a base de arrecadação, da onde vêm os recursos para a prefeitura. Compete à prefeitura, então, zelar das nossas praças, zelar das nossas escolas, zelar por nossas creches, por nossas unidades de saúde. Compete aos nossos prefeitos fazer a administração da cidade. Mas uma coisa que muitas das vezes a gente se deixa se enganar. Prefeito, gente, não é gerador de emprego. Não é o prefeito que vai fazer assim e vai trazer os empregos de volta. Compete a cada gestão, enxergando, tendo uma visão estratégica, criar condições de atratividade para que as empresas venham para Franca. Mas mesmo gerando essas condições, a decisão vai ser individual da empresa. Então, gente, não podemos nos deixar seduzir por esse famoso discursinho. Eu vou gerar empregos, eu vou trazer a renda de volta após a pandemia. Cuidado. Não é o prefeito que gera emprego. O prefeito, ele cuida da administração da cidade. O prefeito, ele tem sim a obrigação de criar condições de modo que nós não tenhamos uma arrecadação tão predatória igual a gente viu, né, de que sugue o dinheiro do trabalhador e do empreendedor, e que também crie condições para que as empresas possam se sentir à vontade de vir empregar, né, qualificar a mão de obra da nossa cidade. É as empresas sim que vão trazer o progresso e o desenvolvimento. A cidade, ela apenas cuida para que essas empresas possam permanecer aqui. O Brasil é um país muito grande. Se você não valoriza, o outro vai valorizar. Então, é isso que a cidade precisa ter. A cidade precisa ter condições. Só que, gente, nada adianta eu prometer, ou, né, os nossos candidatos ficam prometendo, eu vou trazer as indústrias do calçado de volta. Mas aí a empresa vai ver o custo logístico é muito caro, as ruas de Franca são mal recapeadas, a nossa cidade é mal cuidada, a nossa cidade não é bem vista, a nossa cidade não tem uma rede hoteleira boa o suficiente para receber eventos nacionais e internacionais. Prova disso é que a nossa Francal, que é uma feira de Franca, feita em Franca pelo setor calçadista de Franca, está em São Paulo, porque Franca não conseguiu acompanhar essa necessidade. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que é uma série de outros fatores. Só do prefeito cuidar daquilo que é obrigação dele, que é de zelar pela cidade e da prestação dos serviços públicos de forma qualitativa, ou seja, de uma forma de qualidade, a cidade já vira outra. O prefeito, ele é o zelador, ele tem que cuidar, ele recebe a missão de cuidar de Franca, como se fosse a casa dele, como se fosse a família dele. Ele tem que ter um carinho, um zelo muito grande por essa cidade. Então, então gravem isso. Não é prefeito que gera emprego. O prefeito cuida da cidade. E cuidando da cidade, ele gera condições de modo que as empresas e empreendedores possam realizar a sua profissão e trazer oportunidades para nós. E também nós vamos eleger os nossos vereadores. O que faz um vereador? O vereador que bate na porta da tua casa, prega um bottom na tua camiseta e fala, conta comigo, eu vou te ajudar, o que você precisar você me procura. Será que é esse o papel do vereador? Né? Ah, se acabar a força você me liga, se acabar teu gás você me procura, ah, você tá precisando de uma cesta básica. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se deixe seduzir por esse discursinho manso de político. Seja um cidadão criterioso. Tenha critérios nas suas escolhas. Não tenha medo de ser exigente. Mas para isso, para a gente poder ser exigente, a gente tem que conhecer. Qual que é a função de um vereador? É ele me ajudar quando eu precisar? É ele vir aqui me prometer mundos e fundos e depois desaparecer e eu ficar com raiva dele, falar, tomei raiva da política, tomei birra da política? Não, muitas das vezes somos nós que mal acostumamos os nossos políticos a ponto deles acharem assim, que com um tapinha nas costas e com sorrisinhos ou com uma festinha que ele faz pra gente no bairro, né? Faz uma festa junina pra gente no bairro, a gente se dá por satisfeito. Não, vamos ficar atento a isso. Primeiro, o papel do vereador, ele é o nosso legislador municipal. Então, gente, no Brasil existem 3 hierarquias. Existe o governo federal, Brasília, presidente,
que tem as leis que valem para o Brasil inteiro. Tem o governo estadual, representado pelos deputados estaduais, que fazem leis que vão valer somente dentro do estado, portanto, dentro do estado de São Paulo. E existem os vereadores, que são aqueles que vão fazer as leis que vão valer somente dentro de Franca. E essas leis, gente, elas são muito importantes. Qual que é a principal lei que o vereador vota? É a lei que ele tem que votar todo ano, que é o orçamento. O prefeito, ele não pode gastar um centavo. Ele não pode gastar um único centavo da prefeitura sem autorização da Câmara. E mesmo que seja para gastar a mais do que o previsto, ele precisa da autorização da Câmara. Então, todos os anos, a prefeitura tem que mandar um projeto de lei para a Câmara, para os vereadores analisarem com a descrição dos gastos da prefeitura. Vou gastar tanto com saúde, tanto com educação, tanto com funcionário. Ele tem que especificar tudo, ele tem que pôr tudo no papel. Ele tem que colocar tudo no papel e mandar para os vereadores. Então, gente, a gente precisa de vereadores que tenham conhecimento e que saibam analisar essas coisas com muita seriedade. Porque, muitas das vezes, uma vírgula errada ali pode custar muito e muito dinheiro. Então, o vereador ele tem que ser um fiscalizador atento, um legislador que entenda das leis. Eu não estou pedindo doutorado, mestrado, não é isso. Não precisa disso. Precisa é a pessoa ter boa vontade e conhecimento. Saber que aquele orçamento é o que vai ditar o gasto do ano seguinte. E principalmente, gente, muitas das vezes a gente esquece, que é o principal. O vereador tem que fiscalizar aquilo que ele vota. Que muitas das vezes a prefeitura manda projetos para a Câmara aprova e não vai fiscalizar, não vai atrás, não acompanha. É dever do vereador acompanhar os gastos da prefeitura. Prefeitura, eu autorizei você a gastar tanto. Você gastou? Economizou? Mas deu para fazer? Parabéns, está fazendo mais com menos. Precisou gastar mais? Mas por que precisou gastar mais? O que aconteceu? Por que aumentou o gasto? O vereador ele tem que ser uma pessoa chata, porque ele tem que acompanhar, ele tem que procurar os secretários municipais, ele tem que procurar os servidores que são responsáveis pelo gasto e saber se está gastando direitinho, comprou tudo que precisava, a população não está sem remédio, a população não está sem insumo. A gente precisa de gente para fiscalizar. A gente não precisa de gente para eu mandar um WhatsApp e falar: ô fulano, tô precisando de ajuda. A gente não deve se vender por causa disso, a gente tem que analisar com profundidade os nossos candidatos e candidatas, porque é na mão deles, gente, que nós vamos deixar nossa cidade nos últimos anos. Quer um bom exemplo disso que eu estou falando? Foram poucos os vereadores que eu vi levantar a voz contra o senhor prefeito no momento em que se questionava: cadê o dinheiro, prefeito, que o governo federal está mandando para Franca para a pandemia? Então, gente, o vereador ele tem que ter critério, ele tem que ter análise, ele tem que conhecer. É uma coisa chata, a pessoa tem que ter boa vontade, não pode terceirizar para assessor, não. Por isso que quando passar as eleições, procure o teu vereador, fale: eu votei em você, mas agora eu vou te fiscalizar. Eu quero que você nos dê prestação de contas. Hoje em dia o vereador só aparece no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp para te pedir voto, depois ele some. Não, por que eles não fazem lives explicando, então, os gastos da Câmara? Um prédio novinho daquele, gente, um prédio novo, o teto caiu recentemente. Será que não teve alguma coisa ali de errado? Não estou fazendo nenhum juízo ou pré-julgamento, estou apenas comentando que é porque é o nosso dinheiro que está ali, então se a gente não fiscalizar, gente, e se a gente não ficar no pé de quem é pago para fiscalizar, que são os vereadores, não adianta ficar reclamando também quando chega a eleição. Então o exemplo tem que vir de nós, sociedade, para chegar neles políticos, para a coisa funcionar. Então, gente, nessa eleição, para prefeito e vereador, escolha com sabedoria. Coloque esses critérios. Procure conhecer um pouco mais. No ano que vem, quando tomar posse a nova legislatura, tira um dia com a tua família. Vai conhecer o prédio da Câmara. Participe de alguma sessão, ou então acompanhe pelo YouTube.
É um pouquinho chato, mas a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo o papel de cada um ali. Tudo ali é muito formal, é tudo muito protocolado, mas mesmo assim tem coisa errada. Mesmo assim parece que o negócio não anda. E só vai começar a andar o dia que a gente aprender a fiscalizar, o dia que a gente aprender a cobrar. Então gravem isso, gente. O prefeito, ele faz a boa gestão da cidade. Ele zela pela cidade e pelos serviços públicos. Ele não tem que ficar, ele não é o gerador de empregos. Não, ele zela pela cidade. Ele te oferece um serviço público de qualidade. Ele garante que você possa lutar pelo seu sustento, que você possa ter o seu comércio, que você possa ter a sua indústria, que você possa prestar os seus serviços. E o vereador, ele aprova as leis, mas principalmente ele fiscaliza a execução dessas leis. Então, gente, com isso na cabeça, eu tenho certeza que da agora para frente nós podemos construir uma mentalidade mais cidadã. E nós vamos ser cidadãos conscientes, exigentes com os nossos representantes. Forte abraço, fiquem com Deus.